Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre combustão. Vamos entrar nessa agora mais especificamente no uso de biomassa para energia, mas antes de a gente entrar nos combustíveis oriundos da biomassa, nós vamos entender um pouco do processo de combustão em si. Bom, então, o que é esse processo de combustão? Na verdade, a combustão é um dos processos mais utilizados na agricultura e na agroindústria para geração de calor. A combustão nada mais é do que a conversão da energia que está, né, num combustível em energia térmica. E isso acontece através do uso de equipamentos especiais chamados fornalhas ou queimadores, dependendo da forma como esse combustível se encontra. Em sendo combustíveis sólidos, nós chamamos o equipamento de queima de fornalha. E em sendo combustíveis líquidos, nós tratamos de queimadores. Da mesma forma para gases, também tratamos como queimadores. Então, na realidade, o que a gente tem? Que processo que ocorre aqui? Nós fazemos, ou realizamos, ou permitimos que ocorra uma reação química nesse combustível, e essa reação química de degradação que ocorre nesse combustível é uma reação chamada reação exotérmica, que gera calor ao ser realizada. E esse calor que é gerado, ele é então transferido para um fluido ou até mesmo para um meio sólido para o uso final. Então, na agricultura, ele é amplamente utilizado, na realidade, mais nas atividades de suporte à agricultura, como secagem, como aquecimento de espaços, como a própria combustão que ocorre nos motores dos tratores, enfim, de todos os veículos. Esse processo é chamado de combustão. Então, o que é que nós temos? Todo combustível, na sua essência, ele tem nele compostos com base em carbono, hidrogênio e oxigênio e outros compostos que aí vão caracterizar, né, em si cada um dos combustíveis, mas na essência carbono, hidrogênio e oxigênio. Posso ter nitrogênio, posso ter enxofre, posso ter outros minerais, mas o que queima, ou seja, o que gera essas reações é essa cadeia carbônica. E quando a gente permite que essa cadeia carbônica se degrade, ela então gera calor. Então aqui nós temos um exemplo de uma reação de combustão. Cada combustível vai ter uma cadeia carbônica distinta e essa cadeia carbônica vai reagir gerando compostos secundários distintos, tá bom? Ou compostos finais distintos também. Mas na essência, o que nós temos? Aqui eu tenho um exemplo de uma reação de combustão que ocorre com o metano, que é um gás gerado, por exemplo, pela atividade metabólica de bactérias anaeróbias, e esse metano, a sua essência é uma molécula de carbono ligada a 4 moléculas de hidrogênio. Então, nós temos a molécula de CH4. Então, aqui eu estou dando um exemplo de como é que ocorre a reação química que a gente chama de reação de combustão. Basicamente, a reação de combustão é uma reação de oxidação, ou seja, onde eu coloco o oxigênio em contato com esse elemento que eu quero reagir, e ao fazer essa reação, nós temos ali produzido como um efeito secundário a geração de calor. Mas na essência, o que ocorre é a oxidação da molécula de carbono a um composto carbônico mais estável. Então veja só, aqui eu tenho, deixa eu pegar um ponteiro aqui, vamos lá. Aqui eu tenho a molécula CH4, que é o nosso combustível, o metano. Então todo composto que tenha em sua essência carbono e hidrogênio, ele é um potencial combustível. Então, quando eu pego esse carbono e esse hidrogênio, no caso, e faço ele entrar em contato com o oxigênio, esse oxigênio vai oxidar esse composto, ou seja, vai quebrar as ligações que ali estão presentes e vai rearranjar as moléculas. Então, quando eu coloco o CH4 em contato com duas moléculas de oxigênio, oxigênio aqui no estado gasoso, oxigênio O2, eu gero como reação final desse processo de oxidação, quando a oxidação ocorre de forma completa, eu gero uma molécula de CO2, duas moléculas de água e calor. Esse calor é gerado durante a quebra das ligações. Então, quando as ligações estão sendo quebradas, eu tenho ali a geração de calor. E como composto final, esse carbono que aqui está no meu metano vai se ligar com uma molécula de O2, formando o CO2, e o H4 que estava aqui, ele vai se ligar também com uma molécula de O2, na verdade com uma molécula de O, né, ou meia molécula de O2, para produzir duas moléculas de água. Então aqui eu tenho a reação final do processo de combustão. Eu levo qualquer combustível, vai ser levado a dióxido de carbono e água, gerando também como composto secundário, aqui, ou como um efeito secundário,
gerando calor. E o que me importa, então, o que eu estou em busca é desse calor. Então, quando eu levo essa molécula à combustão final, ou seja, levo todo o carbono a CO2, eu estou gerando o máximo de calor possível. O que pode acontecer nesse caminho? Eu posso fazer com que a reação ocorra, mas não de forma completa. Então, eu posso ter um pouco menos de oxigênio e ele fazer a estequiometria não gerando CO2, gerando, por exemplo, monóxido de carbono. Posso gerar menos moléculas de água e ainda sobrar algum hidrogênio, e isso vai me gerar um pouco menos de calor. Então, o que me importa quando eu faço a combustão para a geração de calor é conseguir levar essa minha molécula aqui que tem carbono, esse meu composto carbônico, levar ao CO2, que é a minha molécula final do... Aqui, então, nós temos como que isso ocorre e quais são os parâmetros que são importantes para garantir que essa reação de combustão aconteça. Então, quando a gente fala em combustão, nós temos uma simbologia que é utilizada e fica bem fácil da gente compreender e ter sempre conosco, que é o que nós chamamos de triângulo do fogo. O triângulo do fogo são os três elementos essenciais para que a combustão completa ocorra. Então, no triângulo do fogo, eu tenho aqui, que essa figura aqui da esquerda, estão mostrados 3 elementos necessários para que a combustão aconteça. Eu preciso de combustível, obviamente, se eu não tiver o combustível, eu não tenho reação de combustão. Lembrando lá da reação anterior, para que esse combustível seja oxidado, eu tenho que ter a presença de oxigênio, ocorre uma reação química entre eles e gera calor. Então, esse daqui é a simbologia para o processo de combustão. Eu uno combustível e oxigênio, reajo a esses dois, gerando calor. Para que isso aconteça, agora nós vamos olhar para a figura do lado direito aqui. Para que isso aconteça, eu preciso de 3 elementos essenciais, tá? Ou seja, eu preciso, obviamente, do combustível, eu preciso do comburente, e além dele gerar calor, para que isso aconteça, eu preciso entrar com calor inicial, ou seja, quem vai fazer com que as ligações comecem a se quebrar? Então, esse processo inicial, ele é feito pelo calor, ou seja, o calor faz as primeiras quebras de ligações e depois o processo se autoalimenta. Mas eu preciso dar uma ignição, eu preciso entrar com o calor inicial. Então, tendo combustível e tendo oxigênio, eu preciso colocar calor inicialmente para que esse processo possa depois se retroalimentar, né? O próprio calor gerado faz com que as próximas moléculas de carbono possam reagir com o oxigênio ali presente. Então, aqui nós chamamos nesse lado de fonte de ignição e aqui nós temos calor, tanto faz, tá bom? Aqui a gente simbolizou como calor gerado pela reação pelo triângulo do fogo e aqui os elementos necessários. Então, eu tenho combustível, que é qualquer material oxidável, ou seja, que tenha carbono e hidrogênio na sua essência, que reage com oxigênio. Eu tenho comburente, que é o oxigênio, ou qualquer material gasoso que tenha oxigênio na sua composição, como, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é considerado um comburente, já que 21% da sua massa, do seu volume ali é composto por oxigênio. E eu tenho que entrar com uma fonte de ignição, que é um agente responsável por iniciar o processo, ou seja, iniciar as primeiras quebras, fazer as primeiras quebras de ligações entre os carbonos e hidrogênios que estejam presentes no combustível. É um aquecimento inicial. Geralmente a gente usa biomassa para fazer isso, ou às vezes a própria biomassa que ali está, eu entro com uma fonte inicial, às vezes por outro combustível, por exemplo, às vezes a gente coloca álcool, às vezes coloca um outro combustível líquido, combustíveis líquidos são mais fáceis de entrar em combustão, e essa fonte de calor vai começar o próprio processo de combustão em si ou de reações. Aqui, só para a gente ter uma ideia de qual que é a composição básica de alguns combustíveis, né, que a gente utiliza com bastante frequência para a produção de calor. Então, nós temos aqui combustíveis como o diesel, como carvão vegetal, como a lenha, aqui está como lenha seca, né, sem água, casca de arroz, sabugo de milho e assim por diante. Veja só, na essência, os elementos que compõem, é claro que vai ter uma diferença, eu posso ter outros elementos aqui, mas basicamente eu tenho isso em todos os combustíveis, carbono, hidrogênio, oxigênio, tem enxofre, posso ter nitrogênio e cinza também pode compor esse elemento. Aqui na cinza estão os minerais. Então, o diesel ele é basicamente composto por carbono e hidrogênio. 86% do diesel é carbono.
e 13% é hidrogênio, 13,1%. Então veja que aqui eu já tenho 99,1% entre carbono e hidrogênio. Por isso o diesel é um combustível excelente para as reações de combustão. Ele tem um pouco de enxofre, 0,9% de enxofre. Esse enxofre aqui, a tendência de diminuição com o diesel, por exemplo, com o lançamento do diesel S10, a gente teve uma redução considerável na presença de enxofre no diesel. Esse enxofre para reação, para geração de calor, ele não compõe, ou seja, ele não aumenta, não melhora. E, obviamente, é um produto bastante complexo, bastante complicado quando se pensa em poluição atmosférica. A gente lança isso na atmosfera, esse enxofre livre depois. Ele não tem basicamente nada de nitrogênio na sua composição e também não tem mineral. Quando a gente vem para as biomassas, né, daqui para frente para as biomassas, eu começo a ter esses outros compostos. Então veja, quando eu falo em carvão, eu tenho 74%, às vezes até 80% de carbono, na lenha eu já desço para 50% de carbono e assim vai. Lembrando que os combustíveis, ou seja, os materiais que geram calor, são carbono e hidrogênio. O oxigênio que está presente aqui, ele vai já ser um comburente, né? Um comburente natural. Por isso que esses elementos aqui, eles entram em combustão espontânea, chamada de combustão espontânea. Porque se eu tiver calor, eu já tenho nele mesmo carbono e oxigênio. Então ele já faz uma combustão sozinha, naturalmente ele já consegue fazer essa combustão. Por isso nós temos alguns incêndios florestais acontecendo de forma espontânea, porque ali eu tenho tudo, só falta a fonte de ignição. Então, se eu tenho uma ignição qualquer fontezinha de calor que eu coloque nesse material, ele tem a capacidade de começar o processo de combustão sozinho, sem a presença de outro comburente. Mas lembrando que a gente tem esses elementos em contato com o ar atmosférico e mais 21% de oxigênio aí. Então, com certeza eu tenho condições suficientes para iniciar esse processo de combustão sozinho. Então, quanto mais eu tenho aqui elevado esse meu teor de carbono, melhor é o combustível em termos de geração de calor, tá bom? Esses outros elementos vão compor de forma distinta. As cinzas são minerais, ou seja, eles vão sobrar no final do processo, porque os minerais eles não são eliminados e não são volatilizados. Eles se mantêm na forma sólida. Então, esses materiais, o próprio nome já é um nome bem sugestivo, é o que a gente utiliza, inclusive, para caracterizar o material que sobra, né, no processo final. Quando eu queimo, por exemplo, o carvão, espera-se uma geração de 4% em cinzas, ou seja, 4% dele é mineral. Podendo ser até um pouco menos, 2%, 3%, dependendo do material de origem. E aí, quando eu chego lá na casca de arroz, por exemplo, isso aumenta muito porque eu tenho uma grande composição de sílica. E aí vai variando para mais, para menos, dependendo da biomassa que eu tenho. Mas lembrando, biomassa, o que me importa vai ser teor de carbono e teor de hidrogênio, tá bom? É o que faz com que eu pense em termos de combustível e eficiência para... Quais são as temperaturas de ignição que eu busco? Ou seja, nesse processo de combustão, o que eu preciso garantir para que o processo comece a ocorrer e ele realmente se siga, né? Se autoalimentando depois do início. Ou seja, qual que é a minha fonte de ignição? Para que eu faça a ignição de carvão mineral, por exemplo, eu preciso de temperaturas na ordem de 400 a 500 graus. Para carvão vegetal, de 340 até 400 graus. Para lenha, é 300 graus, ou seja, 300 graus, se você tiver, ou seja, uma pequena fonte de calor ali, você consegue atingir temperaturas nessa ordem. E aí, conforme eu vou subindo, né, para combustíveis melhores em termos assim, de mais composição de carbono e menos oxigênio na sua estrutura, eu vou aumentando a temperatura necessária para a ignição. Então, por exemplo, metano, que não tem zero de oxigênio, lembram lá da fórmula química, monóxido de carbono, todos esses eu já vou ter temperaturas aí acima de 500, 600 graus para iniciar a ignição. E para manter também o processo de combustão. Mas aí, quando começou, eu gero calor, parte desse calor é utilizado para a ignição das próximas moléculas que estão presentes ali no material. Bom, quando a gente fala agora na disponibilidade de combustível e de oxigênio, eu preciso garantir que, além do oxigênio, que a gente chama de oxigênio estequiométrico, ou seja, o oxigênio mínimo necessário para fazer a combustão completa de todo o carbono que está presente, eu preciso garantir que esse carbono esteja em contato com a molécula. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma lenha, né? Eu tenho uma tora de lenha, tenho um material... Vamos imaginar que essa caneta aqui seja um pedaço de lenha. Dentro desse material aqui, eu vou ter carbono e hidrogênio do lado de fora, mas eu também vou ter isso internamente.
Então, o carbono presente no comburente, que ele vai estar aqui circulando pelo lado de fora, ele precisa também entrar em contato com o material que está dentro. E para que esse contato ocorra, em termos físicos, né, não em termos químicos, mas o contato específico, eu preciso garantir que tenha, além do oxigênio estequiométrico, um pouco a mais, para que eu garanta que realmente o oxigênio consiga ter contato com todas as moléculas de carbono ali presentes. Daí, nós temos que, para combustíveis sólidos, eu preciso de entre 30% e 60% a mais de oxigênio do que o estequiométrico. Então, eu preciso do estequiométrico mais 30% ou até 60% a mais de oxigênio, dependendo do tamanho, dependendo da grossura, dependendo de como isso está particulado, para que essa combustão completa aconteça. Quando eu falo de combustíveis líquidos, eu já baixo isso aí para 10% a 30% de excesso, e para gasosos de 5% a 20% de excesso. Então, sempre eu preciso ter, além do estequiométrico, um pouco a mais de oxigênio para garantir que essa combustão completa aconteça. Algumas providências, né, ou estruturas de engenharia facilitam esse contato do combustível com o oxigênio. Então, essa reação de oxidação, ela é facilitada quando eu tenho, por exemplo, o combustível pulverizado, ou seja, ele está na forma de pó. Quanto menor a partícula, mais acesso o comburente tem ao combustível. Posso desintegrar, por exemplo, eu ter lá, é bastante diferente eu queimar a lenha inteira do que queimar a biomassa na forma de cavaco, por exemplo, a lenha na forma de cavaco, porque quanto menor a partícula, mais fácil esse acesso. E ainda a turbulência do próprio gás, do próprio comburente, ele auxilia bastante. Então, se eu entro com um comburente, por exemplo, soprado por um ventilador com alta velocidade, com vazões bastante altas, essa turbulência que é gerada ali faz com que as moléculas de oxigênio entrem mais facilmente em contato com o combustível, melhorando bastante essa reação de oxidação que a gente busca. Além disso, eu preciso ainda garantir a disponibilidade de tempo e espaço. Preciso ter nesse meu equipamento, na minha fornalha, no meu queimador, eu preciso ter espaço suficiente para que tenha oxigênio em contato com o carbono e ainda que esse material fique ali em contato por tempo suficiente para que essa reação aconteça. A reação não é instantânea, ela leva um tempinho para ocorrer. Então, é preciso garantir que esse tempo ocorra e que esse espaço também seja garantido ali. Daí a gente forma o que nós chamamos de 3T's da combustão. O que eu preciso garantir para que a reação aconteça? Eu preciso garantir temperatura, eu preciso garantir turbulência e eu preciso garantir tempo. Então, são os 3T's da combustão. Eu preciso de temperatura de ignição e de manutenção das reações, eu preciso garantir turbulência, que é o acesso do oxigênio ao combustível, e eu preciso garantir tempo, que é o tempo necessário para que a reação aconteça. Então, com base nisso, a gente pode caracterizar formalmente o combustível como sendo qualquer substância que é rica em carbono e hidrogênio e que ao reagir com oxigênio libera CO2, água e energia na forma térmica. Quais são as características desse combustível que eu busco? Ou seja, o que eu vou olhar para ele? Como é que eu vou caracterizar? Como é que eu vou dizer se um combustível é bom ou ruim? Bons combustíveis são aqueles que têm na sua formulação, na sua composição, altas concentrações de carbono e hidrogênio que vai me gerar o que nós chamamos de poder calorífico. Ou seja, poder calorífico é a quantidade de energia que um combustível gera ao ser levado a uma reação de combustão completa. Então, quanto maior o seu poder calorífico, mais energia por quilo de combustível queimado ele libera. Esse poder calorífico, a composição ou a sua caracterização ou seu conceito é a quantidade de energia liberada por unidade de massa desse combustível ao ser levado à combustão completa. Então aqui a minha unidade, né, que eu tenho de poder calorífico de cada combustível, né, por exemplo, quilojoule por quilo ou quilocalorias por quilo. Ou seja, quantos quilojoules esse combustível libera, ou cada quilo desse combustível libera quando é em reação de combustão. Então, quanto mais alto isso, melhor. Então, só para vocês terem ideia, nós temos, por exemplo, nas lenhas, né, no conjunto das lenhas. Eu tenho, por exemplo, lenhas de pinos, eucalipto, que são madeiras mais moles ou madeiras com menos, né, composição de carbono na sua essência. Eu tenho poder caloríficos
que variam ali na ordem de 16, 17 mil kJ por quilo. Quando eu vou subindo para lenhas mais nobres, né, que as madeiras que geralmente a gente queima aqui na nossa região, com madeira de cerne ou chamada madeira de lei, eu vou subindo para 18 até 19 mil kJ por quilo. Quando eu vou subindo daí para carvão, gasolina, diesel, isso vai aumentando consideravelmente, chegando a 25, 30, 40 mil kJ por quilo, dependendo do combustível que eu estou falando. Mas geralmente ali nas biomassas nós vamos variar de 13 mil ou até ali 22, 23 mil kJ por quilo, tá bom? Outra característica importante do combustível é a abundância, ou seja, se esse combustível tem em quantidade suficiente. Porque quando eu começo um processo de combustão, quando eu planejo um processo de combustão, imagina que eu estou planejando um sistema de combustão para secagem de grãos. Eu preciso garantir que eu tenha combustível suficiente para todo o meu processo, para todo aquele período que eu estou planejando. Então é preciso ter em abundância. Daí as biomassas têm grande vantagem competitiva sobre outros combustíveis, justamente pela abundância, pela possibilidade da gente aumentar a disponibilidade dela num curto espaço de tempo. Outra questão importante para os combustíveis é a facilidade de transporte. Quando eu penso em combustíveis, por exemplo, pó de serra, casca de arroz, que é um combustível em abundância, mas difícil de ser transportado, porque a sua densidade bastante baixa, eu tenho pouca massa por volume e fica bastante difícil a gente transportar e até mesmo de manusear. É difícil de você transportar em esteira, transportar em elevadores, de você manusear isso dentro das próprias estruturas de queima. Muitas das vezes é bastante complicado e aí acaba o pessoal migrando para um outro combustível em função disso. E além disso também é importante que esse combustível tenha baixo teor residual, ou seja, quando a gente fala em quanto que ele produz de cinza ao finalizar seu processo, é importante que essa produção seja baixa para que você garanta um bom fluxo dentro das suas fornalhas ou dos seus queimadores. Quanto mais teu residual gerado ali, mais massa vai ficar naquele composto, eu vou ter que fazer limpezas periódicas, isso vai complicando muitas das vezes o meu uso final, né? Ou seja, o meu manuseio do meu processo que eu busco ali. Então aqui, ó, para a gente ter uma ideia do quanto de energia é liberado, né? Então, olha aqui, ó, a combustão completa de uma molécula de carbono, né? Quando eu junto ela com uma molécula de O2, eu tenho aqui sendo gerado 8.100 quilocalorias por quilo de carbono oxidado. A combustão incompleta, quando eu faço uma molécula, em vez de eu pegar o carbono e levar ele a CO2, eu levo ele a CO, ou a monóxido de carbono, eu caio isso cerca de 3 vezes, eu vou para 2.430. Então, quando eu tenho combustão incompleta, eu não tenho quantidade de oxigênio suficiente, eu diminuo muito a produção de calor, então estou jogando calor fora, né? Ou seja, eu ainda teria combustível para poder queimar. A combustão do hidrogênio é realmente uma combustão ímpar. Ela gera 33.900 quilocalorias por cada quilo de hidrogênio oxidado. Daí, por isso, o próprio hidrogênio sozinho ele é um combustível já dentro dos combustíveis de alta tecnologia, né? As células a hidrogênio que fazem essa combustão, onde eu levo o H2, a reação de oxidação por meia molécula de oxigênio, meia molécula de O2, levando isso à produção somente de água, ou seja, ele não polui, não entrega o carbono, obviamente, porque é só hidrogênio ali para a atmosfera, e com altíssima produção de calor. Então, esse aqui, vamos dizer assim, é nosso sonho de consumo aqui, a gente ter combustão de hidrogênio sozinha, com alta produção de calor, baixa produção residual e praticamente nada aqui de geração de poluentes. A combustão do enxofre, ela também gera um pouquinho. Quando eu levo o enxofre a ser oxidado com oxigênio, ele é levado a SO2, né? Que é um gás, e eu gero um pouquinho de calor, cerca de 2.200 quilocalorias. Porém, esse camarada aqui, quando eu lanço SO2 na atmosfera, ele é um combustível bastante poluente, bastante complicado de ser lançado, porque ele pode reagir com a água, né, produzindo moléculas ácidas, como por exemplo ácido sulfúrico, que aí a gente tem problemas bastante graves aí de poluição atmosférica com a combustão do enxofre. Bom, agora, como é que eu vou determinar quanto de oxigênio eu preciso para fazer a reação de combustão?
Essa quantidade, quanto eu vou precisar, ela é definida estequiometricamente. Lembra lá da reação de estequiometria? É aquilo lá que nós vamos fazer. Então, como é que ela é calculada? Eu vou considerar a massa de carbono, a massa de hidrogênio, a massa de enxofre e a massa de oxigênio que eu tenho no meu combustível e vou calcular quanto de oxigênio eu preciso mínimo para fazer essa reação aqui. Então, aqui eu tenho que cada molécula, cada quilo de carbono que eu tenho, eu tenho uma participação, né, de 32 dozeavos de participação na necessidade de oxigênio. O hidrogênio tem uma participação de 8 vezes na condição de oxigênio. O enxofre apenas de 1, e o que eu tiver de oxigênio já no combustível, eu diminuo da necessidade de oxigênio externo. Com isso aqui eu vou entrar então com essas participações, né, e vou calcular quantos quilos de oxigênio mínimo eu tenho. Se a minha fonte de combustível, minha fonte de comburente for o próprio ar atmosférico, eu vou entrar com a participação, aqui está 0,23% ou 23%, algumas tabelas falam em 21%, e aí vocês podem usar a tabela que vocês preferirem aí. Aqui está como exemplo 23% de oxigênio no ar atmosférico, tá? Então eu vou pegar a quantidade de oxigênio mínimo e vou utilizar essa participação de 23. Então dividir por 0,23 eu vou ter quanto de ar atmosférico eu vou precisar para garantir que a quantidade de oxigênio mínima esteja presente ali. Então aqui para a gente ter, só para a gente ter a tabela de onde veio, né? Então assim, aqui o oxigênio, tá vendo? O volume está em torno de 21. Então aqui é só uma outra tabela para vocês terem uma referência. Então se vocês quiserem utilizar isso aqui, eu particularmente prefiro utilizar 21% de oxigênio no ar atmosférico do que 23%. Aí agora para a gente fazer uma transformação, porque massa de ar é bastante difícil da gente em engenharia trabalhar, já que as nossas máquinas, as máquinas de fluxo que vão fazer com que esse ar entre em contato, geralmente são máquinas dimensionadas em termos de volume de ar. Ou seja, eu tenho ventiladores cujas variáveis vão me dar respostas em termos de metros cúbicos de ar. Metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. Então eu preciso converter essa massa de ar para volume de ar. Então, essa conversão ela é feita pela relação de densidade do ar aqui, tá bom? Então, essa relação que a gente tem de volume, né? Eu tenho o meu volume aqui, mínimo de oxigênio, é calculado pelas reações ou pelas composições moleculares dentro de cada um de novo. Então, eu vou pegar quanto de carbono eu tenho, quanto de hidrogênio eu tenho, aqui está em massa. Enxofre, oxigênio, enfim. Feita essa relação, eu vou ter metros cúbicos de oxigênio por quilo de combustível necessário. Daí, relaciono de novo lá com o 0,21 presente no ar atmosférico e eu tenho quantos cúbicos de ar para cada quilo de combustível eu preciso. Esse aqui é o ponto. Então, se eu vou queimar, sei lá, 10 kg de combustível por hora, eu vou precisar de X metros cúbicos de ar por hora. Essa é a relação final aqui. E aqui eu tenho, então, se a gente quiser calcular de forma mais direta, né, eu tenho essa equação aqui, que é o volume de ar mínimo, relacionando essa produção, né, essa geração de calor, dada as necessidades de oxigênio para fazer as reações de combustão ou reação de oxidação do carbono, do hidrogênio e do enxofre, considerando que eu ainda posso ter um pouco de oxigênio na própria biomassa. Aí, lembra que a gente comentou lá atrás que a gente, além do oxigênio mínimo, eu preciso ainda, do oxigênio estequiométrico, eu preciso ainda de um excesso, dependendo do tipo de combustível, e esse excesso vai entrar aqui, tá? Então, o excesso, por exemplo, se eu vou dar um excesso de 50%, eu vou entrar com ele aqui, 1,5 vezes o volume de ar mínimo calculado. Aqui para vocês terem ideia dependendo do tipo de combustível e do tipo de dispositivo que eu estou usando para queimar, qual é o excesso considerado. Então, olha só, por exemplo, aqui imagina que nós vamos usar esse exemplo aqui, ó, lenha com grelha plana e ar natural, ou seja, eu vou queimar lenha, eu tenho na minha grelha, por exemplo, grelhas planas, ou seja, eu só tenho ali barras de ferro que vão segurar a lenha que está ali queimando, e a minha entrada de ar é entrada de ar natural, não tenho ventilador nenhum forçando. Eu preciso garantir de 40% a 50% de excesso de ar nesse combustível. Dependendo do tipo de queimador, isso vai melhorando. Então, por exemplo, carvão pulverizado.
vai ser de 15% a 20% de excesso. E aí vai, tá? Essa tabela vai ficar disponível para vocês lá no material. Então aqui é o que a gente precisa para garantir a reação de combustão. Nós não trabalhamos ainda o próprio equipamento em si, que é a fornalha, que nós vamos ver no próximo material que vai estar disponível para vocês aí, tá bom? Então aqui a gente finaliza essa parte de combustão e aí voltamos para falar um pouquinho sobre os próprios dispositivos.